Olá, galera, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os movimentos operários no Brasil. Nos dias atuais, vemos nos noticiários inúmeras reportagens sobre o movimento que tem acontecido. Alguns deles são de estudantes, outros de trabalhadores e ainda tem aqueles que mobilizam quase toda a população. Então, aqui ele está falando que nos nossos dias atuais, nós vemos aí vários noticiários de inúmeras reportagens, e que uma delas são de estudantes, outras de trabalhadores, ou ainda daqueles que mobilizam quase toda a população. No início, o movimento operário no Brasil teve origem principalmente devido à influência dos imigrantes que vieram morar em nosso país. Com o processo de industrialização ocorreu de forma rápida. As principais autoridades da época não deram muita importância às definições dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, esse movimento, ele deu origem no Brasil, né? E principalmente com a influência dos imigrantes que vieram morar no nosso país. E o processo de industrialização ocorreu de uma forma muito rápida. E as principais autoridades da época, eles não deram muita importância a essas definições de direitos dos trabalhos brasileiros. Os imigrantes, que também faziam parte dos trabalhadores das indústrias brasileiras, trouxeram com eles algumas ideias e teorias da Europa, que eram colocadas em prática pela classe trabalhadora europeia. Estes imigrantes eram muito influenciados pelos princípios anarquistas e comunistas. Então, esses imigrantes que veio morar aqui, eles eram trabalhadores das indústrias brasileiras e com eles trouxeram várias ideias da Europa e eles colocavam em prática pela classe trabalhadora europeia. E muitos desses imigrantes, eles eram influenciados pelos princípios anarquista e comunista. Esses imigrantes, né, eles eram muito anarquistas e comunistas. O discurso convocando os trabalhadores das fábricas começaram. Os imigrantes eram bons em seus discursos. Queriam que os operários se unissem em associações de futuramente seriam determinantes para o surgimento dos primeiros sindicatos. Então, o que acontecia com esses imigrantes? Eles eram muito bons na conversa. Eles eram excelentes para fazer esses discursos. E queria que os operários ficassem unidos em associações que futuramente, né, seria surgido como os primeiros sindicatos. Objetivos e características. O Brasil já possui uma grande quantidade de operários na primeira década do século XX. Esta quantidade chegava a ser mais de 100 mil trabalhadores, mas a maioria destes se localizava nos maiores centros industrializados da época, que eram nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, nessa época, o Brasil Nessa época, o Brasil ele possuía uma grande quantidade de operários. Na primeira década do século XX. E essa quantidade chegava a ser mais de 100 mil trabalhadores, que a maioria desses localizavam nos centros industriais do Rio de Janeiro, né, e de São Paulo. Os principais objetivos daquela época era reivindicar por melhores salários, jornada de trabalho reduzida e assistência social. Entre os anos de 1903 e 1906, aconteceram algumas greves. Essas ainda eram pequenas.
mas se espalhavam pelos grandes centros industriais. Faziam parte desses grupos os alfaiates, os tecelões, carpinteiros, ferroviários, mineradoras e portuários. Então, o principal objetivo era o quê? Reivindicar melhores salários, jornada de trabalho reduzida e assistência social, que entre os anos de 1903 e 1903 aconteceu algumas greves, que naquela época elas se tornavam ainda pequenas, mas que se espalhavam nos grandes centros. E as pessoas que faziam parte desses grupos eram os alfaiates, os tecelões, os carpinteiros, ferroviários, mineradores e os portuários. O socialismo. A teoria socialista originou a partir dos pensamentos de Karl Marx, 1818 a 1883. Essa teoria teve um papel muito importante durante o movimento operário. O primeiro Partido Socialista Brasileiro foi fundado no ano de 1906. Foi a partir das reivindicações dos operários, não surtiam efeitos, pois que quem controlava a maioria das indústrias da época era o governo. E nesse momento que o movimento passou a ganhar mais força. Então, essa teoria socialista, ela teve a sua origem a partir dos pensamentos de Marx, e essa teoria foi muito importante durante o movimento dos operários. E o primeiro Partido Socialista ele foi fundado em 1906, que foi a partir das reivindicações dos operários, onde não surgiu muito efeito, pois quem controlava essa maioria das indústrias era o governo, e nesse momento foi onde o movimento passou a ganhar mais força. O governo. As greves aumentaram de proporção cada vez mais. Os operários passavam a ocupar as ruas da cidade e a polícia passou a intervir. Durante um confronto entre os operários e a polícia, um jovem operário que participava das manifestações foi morto. Esse acontecimento fez com que a classe operária ganhasse mais força. Então, com isso, eles iam fazer as paralisações, as greves na rua, e os policiais faziam o quê? Elas interviam, né? Entrava em confronto entre polícia e operário. E numa dessas manifestações, um desses operários foi morto. Aí foi aonde essa classe operária ela ganhou muito mais força com a morte desse rapaz. As principais lutas reivindicativas do operariado brasileiro se encontraram em torno das melhores condições de trabalho, menor carga horária de trabalho e assistência trabalhista. Então, por essas reivindicações, foi a que mais ganhou força, que foi a menor carga horária, né, que eles lutavam por essa condição da menor carga horária, de assistência de trabalho e melhores condições de trabalho. A teoria socialista, mais precisamente o socialismo científico, teve sua origem nos pensamentos de Karl Marx e exerceu importante papel na articulação dos operários. O Partido Socialista Brasileiro foi fundado pela primeira década do século XX, no ano de 1906. O anarquismo teve o principal mentor Mikhail Bakhtin, em 1814 a 1876. No entanto, a partir dessas organizações e filiações teóricas do movimento operário brasileiro, uma das principais formas de reivindicação desses operários, que não surtiu o efeito desejado, foi a solicitação de melhores condições de trabalho ao governo. E essas solicitações não foram atendidas, pois o poder público
controlava grandes parcelas dessas indústrias e tais medidas resultariam em prejuízos. As causas do movimento operário foram advinda das condições precárias do trabalho durante a Revolução Industrial, do mesmo modo que houve o surgimento da ideologia marxista e socialista, que defendia essas classes. Inspirados por essa ideologia e diante de uma condição de trabalho que era desumana e inseguro, surgiram os movimentos operários pelo mundo na busca do direito e dignidade. Então, galera, esse movimento do operário, né, que foi advinda desses trabalhos durante a Revolução Industrial, e com isso essa ideologia marxista e socialista defendia essas classes, que elas queriam o quê? Queriam uma busca pelos direitos da dignidade do trabalho humano, e porque eles estavam sendo desumanos com esse trabalho. Pessoal, olha só, com essas explicações vocês vão continuar respondendo as atividades da apostila, dando sequência aí na numeração, e qualquer dúvida estou à disposição, é só vocês me chamarem, e até uma próxima.